Queremos dar a bem-vinda a você outra vez. Estamos de regresso com seu curso de saúde, Uma Vida em Abundância. Instituto de Saúde Total ha preparado este programa completo, meu querido irmão, com as medicinas de la farmácia divina, Uma Vida em Abundância. Bueno, vamos à classe hoje, número 4. Muito importante, meus irmãos, hoje a classe Temperancia, um fruto del Espírito. Vamos então começar falando deste tema tão importante e vamos começar leyendo. Já estamos conhecendo um pouquinho da Bíblia e a palavra de Deus tem muitas orientações para que podamos estar sanos e ter saúde. E a Bíblia é um manual perfeito para que podamos guiar nossa vida para lograr este propósito. Dice a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fé. Pero ahora el versículo 23 vai usar uma palavra interessante que diz mansedumbre e templança. A palavra templança ou temperância, o domínio próprio são sinônimas e disse contra tales coisas não há lei. Então, meu querido irmão, disse que o fruto do Espírito, isso não é natural da carne. Não vou ler, pero natural da carne, a Bíblia menciona que é, pues, as peleias, envidias, fornicação, pues, coisas que estamos haciendo em el mundo. Pero ahora venimos a los pies de la cruz y Dios quiere implantar en nosotros una naturaleza amorosa, una naturaleza espiritual, una naturaleza con carácter de amor, con paz y a la vez con temperancia o templança o domínio próprio. Bueno, quando hablamos de la palavra domínio próprio, nos colocamos em problema porque nunca houve um tempo em todas as eras passadas em que o ser humano estivesse tão baixo, ao fundo del poço, em domínio próprio. E quando miramos, por decir, os periódicos, as notícias, agora a gente está fazendo coisas terríveis como nunca se havia atrevido a ser em los anos passados. Por isso, então, colocamos aqui a página 2 de seu material que você tem. Aí algumas definições conforme o dicionário espanhol e temos aí a palavra templança, meu querido irmão, como algo que é importantíssimo e isto é o que faz a diferença entre uma pessoa adulta e um niño. Por dizer, o niño não se controla, não se domina, eu quero. Não entende que não está lista a comida, mas está gritando porque tem hambre, eu quero comer. Um adulto se entende que mirando e vendo que a comida não está lista, não vai estar gritando, eu quero. Isto é a madurez, isto é domínio próprio. Portanto, agora, meu querido irmão, quando abrimos a palavra de Deus, também diz a Bíblia Sagrada que devemos ter como fruto do Espírito o domínio próprio. Encontramos na palavra de Deus exemplo de gente, de pessoas maravilhosas. Pudiéramos ler aí o Antigo Testamento de José. Ele teve domínio próprio quando a esposa del patrão lo agarrou por la roupa para que se acostara com ele e ele se dominou. A la vez encontramos em Babilônia a Daniel, quando havia na mesa, já he leído essa cita, havia toda sorte de comida, havia álcool e carnes assadas e carne del campo de caça. E Daniel propôs em seu coração não contaminar-se com a comida de Babilônia. Pois miramos que Juan el Bautista e muitas outras pessoas desarrollaram o domínio próprio e a la vez colocaram também em el paquete de las características del domínio próprio la temperancia. Então, meu querido irmão, nós vamos estudar, aunque há pouco tempo para esta classe, pero la temperancia é o equilíbrio del malo nada e del bueno com moderação, em equilíbrio. E aí vamos estudar os 8 remédios naturais, não? El aire puro, aire fresco, não? El agua, água por adentro, água por afuera. Temos el sol, la luz solar, os raios solares, tão importantes em equilíbrio. El exercício, el descanso,
o repouso, não? A alimentação correta, como já mencionamos, a alimentação ortomolecular, e a temperança é parte do paquete e a confiança em Deus. Assim que temos um tema interessantíssimo agora para que podamos estudar. Vamos então aqui a estudar um pouquinho a página 3 deste material que temos. A página 3, aí, meu querido irmão, aí uma observação. Diz assim, se você tem um carro e este carro está em velocidade, e agora está em peligro, porque se você acelera o carro, pues o carro corre e pode ir muito veloz, pero agora se este carro não tem frenos, este carro pode chocar-se a um poste, a uma pedra, a um muro, atropellar uma pessoa. Portanto, meu querido irmão, a vida de uma pessoa sem um freno é como um carro sem freno. Uma pessoa sem temperança ou domínio próprio é como um carro que não tem frenos. Por isso que o Senhor agora quer desarrollar em nós esta característica tão importante da temperança. E quando miramos, por dizer, em la história, a vida de impérios, nações, pueblos famosos, como os babilônicos, como os medo-persas, como os romanos, nações, impérios inteiros se caíram, se derrumbaram, deixaram de ser, desapareceram por causa de la intemperância, falta de domínio próprio. Pois você vai a Daniel, aí está a fiesta, o banquete de Belsasar, e esta noite entraram os medos e persas. Aí estão os romanos que comiam hasta já não poder e metiam o dedo à garganta para vomitar esta comida e seguir comendo. Todo isso, meu querido irmão, está em la história para deixar-nos bem claro de que devemos agora entender que rápido devemos pedir ao Senhor que ponga frenos em el carro de nuestra vida. Então, a ver se nós abrimos agora o material, vamos então encontrar, meu querido irmão, de que ao tempo del fim, e temos então uma cita que já leemos, não vou pôr na pantalla, pero diz assim: se comeis, bebeis ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Isso está na página número 4. Pero aí menciona que uma das coisas que o Senhor demanda de nós agora é o ajuno. O ajuno, meu querido irmão, não é solamente quedar sem comer, também pode ser um ajuno terapêutico, não? Porque hoje a gente come demasiado, então quedar um dia, 2 dias, se não há diabetes, sem comer, hasta 3 dias, pois não passa nada, não? Tomando bastante líquidos ou jugos frescos, e você pode fazer uma boa desintoxicação. Pero el ayuno que Dios recomienda para esta hora, mi querido hermano, es comer los alimentos sencillos de manera organizada, equilibrada y eliminar todo produto estimulante. Este es el ayuno para este tiempo. Más adelante vamos seguir estudando esto en la Biblia y vamos a entender que ahora estamos en un tiempo solene, um tempo especial, quando estamos à víspera de grandes e solenes acontecimentos e temos que preparar-nos para esta hora e, portanto, temos que ter uma mente lúcida. Por isso, o Espírito Santo quer colocar em nós temperança ou templança ou domínio próprio para que podamos, então, vencer esta hora difícil. A palavra de Deus hace uma radiografia de la civilização deste mundo, deste planeta caído. Leia comigo, agora vamos assim buscar em la Bíblia o livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 22. Diz assim, Efésios 4, 22. Enquanto a la passada maneira de viver, despojaos del viejo hombre que está, como está o viejo hombre a la passada maneira de viver, que está viciado. Mi querido hermano, eu estava viciado. Talvez que muitos de nós todavía tengamos vícios conforme a los deseos engañosos. Então, disse claramente que o vício nos lleva a desejos engañosos. E aí venimos a fumar, usar drogas, comer comida chatarra, dormir por el dia e viver a la noite,
Dice a Bíblia, meus irmãos, o viejo homem está viciado e com esses desejos que são engañosos, dice a Bíblia. Pero o versículo seguinte, o versículo 23, dice assim: e renovaos em el espírito de vuestra mente. E versículo 24, sigue leyendo, dice: e vestíos del nuevo hombre, criado según Dios, ¿de qué manera? En la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que Dios quiere agarrar esta pedra tosca que soy yo a la carretera de la vida, fumando, tomando alcohol, haciendo cosas terribles, fornicación, emborracheras. Pero Dios ahora, como dice la cita que está en evidencia, Dios quiere criar un nuevo hombre, uma nova criatura. Deus, portanto, quer cambiar meu estilo de vida, minha maneira de pensar, minha vida por completo e quer recriar-me. E para quê? Diz a palavra, em la verdade e santidade em la verdade. Que bonito, que plano maravilhoso. Por isso, o plano de temperança, então, agora, lo devemos conhecer claramente para que podamos ser esta nova criatura. E diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5:17, claramente, esta cita é poderosa para que podamos, então, entender de modo que se alguno está em Cristo, nova criatura é. As coisas viejas passaram, e aqui que todas são hechas nuevas. Esto é o que Deus quer colocar em nós, meu querido irmão. Então, el dominio propio. Las cosas antiguas quedaron para atrás. Ahora todo se hizo nuevo. Entonces ahora Dios nos chama a hacer cambios. Por eso que ahora le vamos a dar bastante información. Por eso decía, cuando miramos la epigenética, que estudia ahora la célula, que estudia, por decir, la genética, los genes, el genoma humano, pues ahora debemos colocar cosas limpias, produtos nutritivos para alimentar a la célula, e já o que é álcool, todos os vícios, comida refinada. E quando digo comida refinada, está a harina, o aceite, a sal, está, por dizer, o açúcar refinado. Todos esses refinados devemos ir gradualmente colocando a um lado, porque isso nos está destruindo. Temos que pedir ao Senhor este domínio próprio para vencer nuestras adicciones. Por eso entonces la palabra de Dios relaciona, mis hermanos, de que ahora debemos hacer esos cambios. Vamos ahí a la página 5, de este material, leer lo que encontramos en Romanos capítulo 13, versículos 11 al versículo 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y dice así: esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el versículo 12, seguimos la lectura, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Portanto, ya es madrugada, ¿no? E agora dice a palavra do Senhor assim: desechemos, pois, las obras de las tinieblas e vistámonos de las armas de la luz. Versículo 13: andemos como de dia. ¿Y de qué manera? Honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y el versículo 14 termina: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi querido hermano, glória a Deus, agora estamos aprendendo entonces el camino correcto. Ahora está en nuestras manos este navegador del cielo, esta brújula, este mapa de la palabra de Dios. Dice la palabra así: no andar en lujurias, no en pandangas, no en borracheras, no en glotonería, porque ya va alta la noche, pronto viene la mañana, pronto viene la luz de la venida de nuestro Criador. Por tanto, vistámonos con la ropa de la gracia, de la justicia de nuestro Criador. Entonces dice: no proveáis para los deseos de la carne. Mi querido hermano, entonces ahora
nós estamos aprendendo muitas coisas hermosas, que nosso corpo não é um basureiro. Quer dizer que nosso corpo é um templo, e se você vem ao templo, vem à igreja, a você não lhe gostaria que estivesse aqui cáscaras de plátanos, pois arroz por acá, basura por allá, você se quedaria incomodado e você se levantaria, se pararia e iria à casa, porque você diria, pois eu não vou a este lugar, isso não é um templo, aí parece um basureiro. A outra questão, quando há basura, quando há contaminação, quando há algo mal, pues agora correm as hormigas, as cucarachas, os mosquitos estão por acá, por allá, hasta uma ratazana vai passar correndo por aí, porque aí está a basura, aí está, meus irmãos, coisas feias e negativas, malolientes, dentro do corpo também. Nosso corpo é um santuário, tem que estar limpo. Por isso, colocar água, não bebidas açucaradas, coloridas, álcool, vinagre e todos esses líquidos que estamos metendo ao corpo. Não vamos meter ao corpo radicais livres, grasa saturada e mantequilla e queijo, que tanta coisa que vai aumentar a proliferação de vírus, bactérias, produzir inflamação, produzir infecção, produzir tumor. Portanto, agora, através da temperança, temos um freno em el carro, temos a la mano um mapa que nos vai guiar ao caminho correto, temos uma brújula, um navegador que nos vai demarcar o rumbo para nossos pés. Por isso, então, se você vem comigo ao material, à página 6, há uma pergunta: podemos usar drogas? Eu quisiera comentar, meu querido hermano, de que o grande exemplo para nós é nosso Salvador. É o modelo de vida e de salvação. Diz assim, o livro de Mateus está na página 6 do material que estamos estudando, Mateus capítulo 27, versículos 33 e versículo 34. Diz assim a respeito do maior exemplo que é nosso Salvador. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, versículo 34, e lhe dieran a beber vinagre mezclado com hiel. Que é isto que lhe dieram este vinagre mezclado com hiel? Jesus está colgado em la cruz. A los que eram crucificados lhe atormentavam os dolores, os calambrios, lhe rasgando a carne, lhe rasgando os músculos, e agora, então, ao peso da cruz, os calambrios, esses ligamentos se rompiendo, então lhe davam uma droga para calmar os dolores. Pero diz a Bíblia, vamos seguir lendo, quando lhe dieram esta droga, pero depois de haberlo provado, não quiso beberlo. Eu lhe hago uma pergunta, não tinha Jesus dolores? Não tinha Jesus calambrios? Não sofria como sofrimos nós os dolores? Claro que sim. Então vem a pergunta, e por que Jesus não quis tomar a droga? Ele queria, meu querido hermano, ter uma mente lúcida. Ele queria ter uma mente limpia. Ele queria ser controlado por el Espírito e a palavra de Deus e não por suas emoções ou por algum químico ou por alguma droga ou por algum fármaco. Portanto, ele queria manter o templo de seu corpo limpio. Portanto, meu querido hermano, então, o domínio próprio é parte do paquete divino para preparar-nos para esta hora, para que tenhamos uma vida em abundância. Então, Deus nos vai ajudar a eliminar, acorda de los vícios desta vida, o café, as sodas, o que é todo que estamos adictos, tanto na parte física, mental, emocional e espiritual. Então, meus irmãos, a adicção, meu querido irmão, tem que ser vencida, pero nós não podemos vencer solos. Deus nos tem que ajudar e por isso Ele quer enviar o Espírito Santo para ajudar-nos a vencer nossas debilidades. Então, se estamos indo bem com esse programa de vida em abundância, agora devemos fazer uma análise em nossa vida. Como está nosso trabalho, nossos deportes, nossa vida íntima, pues toda a vida, como me guio, como me dejo guiar em esta vida, ou por mis impulsos, por mis emoções descontroladas, ou me guio por princípios
de la palabra de Dios. Por eso, mi querido hermano, ahora entonces tenemos que rogar ayuda de Dios. Decía la cita en la clase pasada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús quiere fortalecernos, pero para esto quiere enviar el Espíritu Santo para darnos la victoria contra nuestras debilidades. Querido hermano, a la vez que el Espíritu Santo que venga a nuestra vida nos va a guiar de manera correcta. Déjame ilustrar esto para que usted pueda entender lo que quiero decir. Cuando nacemos, pues éramos un bebecito chiquito, una criatura, no sabíamos leer, ni hablar, ni caminar, ni trabajar. Bueno, pero era perfecto. Quando papá e mamá le colocaram os olhos, disse que hermoso, aunque era o mais feio do mundo, pero disse que bonito, porque é su hijo, é su criatura, lo apachurra, lo abraça. Pero se você agarra esta criatura sem nenhum conhecimento, nunca foi à universidade, não tem nenhum diploma, nem sabe falar, pero se você lhe dá leite de vaca, você crê que o bebê vai tomar leite de vaca? Não. E por que o bebê não vai tomar leite de vaca? Porque o bebê, vamos dizer assim como a ciência lo dice, ¿no? Tem um instinto. Claro que não é nenhum instinto, não há azar, não há acaso nos planos de Deus, pero o bebê não aceita leite de vaca. Pero a la vez que ele coloca o pecho de la madre, vai como um becerro, aí já metendo a cara e tragando todo o que pueda. E porque este bebê, que apenas nasceu, não sabe nada, pero já tem discernimento, já tem o conhecimento de lo que tem que rechazar e lo que tem que aceitar e usar em abundância. Agora vamos imaginar que este bebê passaram 60 anos, é uma dama, vai ao doutor e o doutor lhe disse, mira, senhora, você tem osteoporose, você tem que tomar mais cálcio, porque você está com debilidade em los huesos. Portanto, você tem que ir à casa e tomar muito leite de vaca. É a mesma pessoa, no mais que passaram pues 40, 50 anos, pero agora le pergunto, esta senhora, escuchando de seu doutor que tem que tomar leite de vaca porque tem cálcio, ela le vai a hacer caso ou é a mesma pessoa que vai dizer, eu não quero leite de vaca porque, quem sabe, allá de bebê pensava assim, entre comillas, porque o bebê pues não tem muita condição de razonar, pero disse, não, a leite de vaca pues está cargada de caseína, tem grasa saturada, não puedo tomar leite de vaca porque me vai romper o pH de meu sistema digestivo. Pero agora passaram 40, 50 anos, se suponia que de bebê, de criatura, não tinha esse conhecimento, pero agora de adulto deveria ter esse conhecimento. E crê, vai obedecer ao doutor, sim ou não? Se vai tomar leite como se fosse um becerro. Por quê? O doutor disse, tem osteoporose, tem que tomar leite. Então, meu querido irmão, chegou a hora em que nós outros devemos regressar ao plano original, permitir que o Espírito Santo nos guie, pero não por la ideia de Pedro, Pablo, Maria, José, não, pero por la dieta divina, por la palavra divina, por las orientações del cielo. O Espírito Santo, a través de la luz de sua palavra, nos vai guiar em el caminho correto. Que bonito pensar desta maneira. Eu creio que nossa mente se está cambiando, como disse Romanos, el capítulo 12, e agora, meus irmãos, nós vamos começar a descobrir que sim podemos ter uma vida em abundância, porque quitando a lenha vai apagar o fogo, quitando a pedra del sapato se nos vai desaparecer o dolor sem tomar nenhum químico, nenhuma droga, porque quitando a pedra del sapato já o dolor e a inflamação, el hinchazón se vai desaparecer. Que bonito! Então, como disse mi querido hermano, a palavra de Deus tem um propósito para nós e isso é o que estamos leyendo, é que Jesus dijo, eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Queremos então pedir a você que nos acompanhe com o plano de estudo e que a última hoja, a hoja número 7, há verdadeiro ou falso. Você tem que retirar aí e então regressar-nos este exame para que podamos compensar-lhe com o certificado ao término deste curso. E pedimos a você também, se haya perdido alguma classe, pida o DVD para que você pueda seguir recebendo as classes que quedaram pendentes se você não la pudo ter todas ellas. Qualquer pergunta acerca da pessoa que lhe invitou a esta reunião,
para que podamos seguir ajudando. Se você tem algum problema de saúde, diabetes, hipertensão, lhe gostaria uma cita em privado, também temos algo a oferecer-lhe. E este programa, minha querida irmã, é um curso especial para você de Instituto de Saúde Total. Temos em este canal de televisão, Latin TV 63.5, todos os dias de lunes a viernes, de la 1 a las 3 da tarde, um programa especial para você. Assim que este curso é o curso Una Vida em Abundância. O fruto do Espírito, portanto, meu querido irmão, é temperança ou templância ou domínio próprio. O Espírito Santo quer regressar, meu querido irmão, esta capacidade em nós outros. Vamos concluir, então, em el primeiro livro da Bíblia. Vou a Gênesis, ao capítulo 1 do livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, significa al princípio. E diz assim a palavra de Deus, el versículo 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ler o versículo 27, versículo 28 para concluir esta classe de hoje. Diz assim: criou Deus al hombre a su imagen. A imagen de Deus lo criou, varón y hembra los crió. Versículo 28, y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra, ahora dice, sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por isso, meu querido irmão, temos que estudar a Bíblia. Fomos criados em este planeta não para ser escravos, adictos, andar arrastrando-nos ao piso da vida. O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança e nos criou para dominar, para senhorear, para sujuzgar e não para ser dominados por nossos vícios. Domínio próprio, portanto, é permitir a Deus que nos arranque do nível de enfermidade, de esclavitud e que nos ponga, meu querido irmão, a um nível de excelência, como era o plano original ao princípio. Que Deus te bendiga muito. Não importa que debilidade tenha, Deus te pode ajudar e a mim também. Vamos invitar a você que invite suas amistades, seus amigos a la seguinte classe, porque agora se vai poner muito bonito nosso curso, Una Vida em Abundância. Oremos ao Senhor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Senhor, porque através de tu palavra podemos entender o plano original, dominar nossos instintos, nossas pasiones carnales, dominar, Senhor, também através de los vicios, eliminar todo lo que contamina el templo del alma y del cuerpo. Danos tu bendición esta hora, llévanos con bien, Senhor, te lo pedimos todo agradecido en el nombre de Jesús. Amén.